Oi, gente, voltei. O tema de hoje é sobre neuroplasticidade. Eu já comentei em alguns vídeos, mas não entrei em detalhes. E hoje eu resolvi aprofundar mais sobre esse assunto. Mas o que é neuroplasticidade e como obter a cura através dessa ferramenta tão maravilhosa? A neuroplasticidade é a capacidade que nosso cérebro tem de aprender a se reprogramar. Essa competência está presente nas células nervosas e permite que todo o nosso sistema nervoso consiga se adaptar a determinadas situações como traumas e lesões. Como o próprio nome diz, o nosso cérebro é plástico, ou seja, ele consegue se alterar frente a pressões ambientais. Lembrando que não é algo mágico, pois muitas vezes você precisa se esforçar para que haja uma mudança significativa em seus circuitos neuronais. Quanto antes for a intervenção após a abertura de um quadro devido ao componente neuroplástico, melhor o prognóstico. Por muitos anos, muitos acreditavam que mesmo com o desenvolvimento do sistema nervoso central, essa estrutura se tornava rígida. E depois da descoberta da neuroplasticidade, os pesquisadores passaram a acreditar que até o cérebro de um adulto é capaz de ter algumas células reconstituídas. O conceito de plasticidade neural ainda é complexo, é um tema muito estudado pelos neurocientistas. O que se sabe até agora é que sua aplicação é bem diversa, podendo ser aplicada no tratamento de doenças neurodegenerativas, nos procedimentos fisioterapêuticos e até mesmo na psicoterapia. Antes de aprofundar no tema, vamos lembrar que o principal mecanismo do sistema nervoso são as sinapses, que é a conexão entre os neurônios para enviar ou receber informações trocadas entre todo o corpo e o córtex cerebral. O mais interessante é que esse padrão sináptico pode ser remodelado por meio de pensamentos, emoções, ações, até mesmo as visualizações. Sendo assim, a plasticidade neural permite que novas sinapses sejam realizadas modificando essa rede de comunicação neural. É por meio dessas alterações que é possível superar um trauma vivido há anos. E se for com o acompanhamento de um especialista como psicoterapeuta, mais rápido será o resultado. Eu comentei no vídeo anterior que passei por alguns desafios e surgiram alguns sintomas por conta da ansiedade. Eu também comentei que procurei ajuda, mas não procurei um especialista, como um psicoterapeuta, por exemplo. Se eu tivesse procurado um especialista no início do quadro, com certeza a situação não teria piorado. Como eu falei no início do vídeo, quanto antes for a intervenção, melhor o resultado. Portanto, é muito importante procurar ajuda, principalmente no início. É importante ressaltar que a neuroplasticidade é muito comum na infância, período no qual o indivíduo está passando tanto pelo desenvolvimento pessoal, adquirindo conhecimentos e hábitos sociais, quanto pelo cerebral, em que algumas partes do sistema nervoso ainda estão em construção. Sabemos que as crianças desenvolvem determinados hábitos com mais facilidade, como aprender um idioma, por exemplo, e isso é natural. Na fase adulta fica muito mais difícil. Não estou dizendo impossível, estou dizendo mais difícil, pois a neuroplasticidade não deixa de ocorrer mesmo em indivíduos adultos. O processo da plasticidade neural é ainda mais estimulado quando determinadas áreas do corpo sofrem lesões, como é o caso do acidente vascular cerebral, ou AVC. Nesse caso, a recuperação ocorre por conta da neuroplasticidade ou plasticidade emocional, que foi o caso da Adriana Foz. Por conta do estresse, a Adriana Foz teve um AVC. E ela passou por momentos difíceis, pois ela teve várias sequelas. Inclusive, o lado direito ficou paralisado. Ela desaprendeu a falar e não sabia mais ler e nem escrever. Infelizmente, ela também perdeu uma parte da memória. No início, ela fez as terapias que indicaram e teve alguns resultados, mas com o tempo ela parou de evoluir. E por conta disso, ela começou a chorar, teve até depressão. Aí eu falo para você, independente da situação, nós temos duas escolhas. Ou ficar reclamando estagnado, ou partir para ação. E foi o que aconteceu com a Adriana Foz. E olha que interessante, ela começou a fazer coisas que as deixavam emocionada. A emoção a curou. Inclusive, ela usa esse termo plasticidade emocional.
Gente, ela chegou até a fazer cursos de palhaço. A risoterapia, ela oferece vários benefícios para o nosso corpo e também para a nossa mente. Ela começou a estudar o nome científico das árvores para treinar a memória. Além disso, resolveu aprender a sambar, pois era uma forma de treinar a parte motora. Através dos exercícios e da emoção, ela ensinou seu cérebro a buscar novos caminhos. Tudo isso fez com que ela descobrisse a importância de unir o corpo ao cérebro por meio da plasticidade emocional. Eventos traumáticos também podem gerar distúrbios psicológicos, como o síndrome do pânico, os transtornos de ansiedade, depressão, entre outros. Quando a neuroplasticidade é estimulada, é possível auxiliar uma pessoa a enfrentar esses problemas e minimizar os seus efeitos em sua vida. Outra aplicação interessante da plasticidade neural é a de desenvolver novos hábitos e substituir antigos. Pessoas que têm dependência química, por exemplo, podem se livrar do vício ao receber uma devida assistência psicológica e aprender a desenvolver novos hábitos. Na prática, isso ocorre como se estivéssemos ensinando o nosso cérebro como se comportar melhor. Com isso, é possível adaptar o paladar e se acostumar com o gosto de alimentos saudáveis e reduzir o consumo de produtos com grande quantidade de sódio ou açúcar, por exemplo, o que favorece a saúde física e o estado nutricional do paciente, melhorando também condições de transtornos alimentares. A terapia cognitivo-comportamental é uma das áreas da psicologia que mais trabalham com a plasticidade neural. Ao compreender a maneira com que o paciente observa os fatos que ocorrem em sua vida, estimulando a ressignificar diversas situações. Desse modo, isso leva o indivíduo a criar padrões de pensamentos e de comportamentos que o ajudam a chegar a um objetivo, como ter mais equilíbrio e inteligência emocional no dia a dia. O livro O Cérebro que se Transforma explora essa revolucionária ideia de que o cérebro não é uma entidade estática, mas sim um órgão altamente maleável e adaptável, capaz de reorganizar suas estruturas e funções em resposta a experiências, aprendizado e até lesões. O autor apresenta uma série de casos de estudos, histórias de pessoas que enfrentaram desafios neurológicos e conseguiram superá-los através da exploração das capacidades do cérebro e de remodelar. No geral, o Cérebro que se Transforma oferece uma visão otimista e inspiradora da capacidade do cérebro humano de mudar e se adaptar, oferecendo esperança para aqueles que enfrentam desafios neurológicos e enfatizando a importância de cuidar da saúde mental e cognitiva ao longo da vida. Bom, e para resumir, a neuroplasticidade é um conceito fundamental que nos mostra que o nosso cérebro é altamente adaptável e ele é capaz de sofrer alterações ao longo da vida. Esse conceito é fundamental tanto para recuperações após traumas e lesões, como também para o aprendizado. Desde já, eu agradeço pela atenção e até a próxima.